Pastor Marcel Toniotti, qual a origem desse dia? Como surgiu o Halloween? Bom, antes de falarmos propriamente então do Halloween em si, né, precisamos chegar até o momento histórico, né, onde essa junção, né, da história e da cultura, ela se funde então, né, com essas festas e chegamos até esse momento atual, onde então temos a festa do Halloween. Okay. Bom, precisamos então retornar até os países nórdicos, né, até os celtas, até os irlandeses. Então veja bem, naquela época, e quando eu digo naquela época, nós estamos falando de provavelmente até um tempo antes de Cristo, então, ok? Ou seja, isso no entendimento popular, e eu vou dizer que em algum momento da minha vida eu imaginei que essa festa inclusive fosse americana, até porque os Estados Unidos e a América do Norte, e aí inclui também o próprio Canadá, isso é muito forte. E eu imaginava que fosse dali. Então isso é antes mesmo de Cristo, tem mais de 2000 anos. Historiadores, porque muito daquilo que nós vamos falar hoje aqui, nós estamos falando da história. Certo. Ok? Da história das religiões, da história de seitas. Então, nós vamos perceber que há um sincretismo, né? Há uma junção de muitos elementos que nos trazem até esse momento. Então isso remonta ao ponto de talvez Halloween ser um termo recente, mas, ou seja, antes disso ele tinha outros nomes. Mas tudo mais ou menos com o mesmo pano de fundo. Só ia às vezes se ajustando de cultura a cultura, de país a país. Mas as práticas já eram praticamente as mesmas e até conhecidas. Exatamente, nós vamos perceber que esse nome ele surge no século XIX. Perfeito, okay? Perfeito. Agora, por que isso acontece? Justamente pela capacidade dos Estados Unidos de tornar aquilo que eles apresentam como algo bom, como algo legal, como uma cultura consumível em escala mundial. Exatamente. Os Estados Unidos têm essa capacidade de exportar, de influenciar o mundo, né? Então, vamos pensar dessa forma. No momento que essa festa, então, ela começa a tomar uma proporção dentro da nação, e nós vamos entender, nós vamos ver mais para frente, na verdade, bem lá para o finalzinho, né? Qual é a maneira que essa festa ela começa a se tornar, então, conhecida também, começa a expandir aqui dentro do Brasil. Então nós estamos falando, né, historiadores de Brasil é bem recente, bem mais recente, né? Sim, né, exatamente. E claro, né, os historiadores aí vão tratar algo em torno de 3.000 anos, então estamos falando de talvez 1000 anos antes de Cristo, né? Então, nessa questão histórica. Bom, então dentro dessa cultura dos países nórdicos, né, dos irlandeses, culturalmente, não tratando no âmbito espiritual, mas culturalmente na questão da agricultura, por conta do frio, por conta né, daquele inverno rigoroso, né, que esses países nórdicos eles enfrentam. Então a agricultura ela viu uma necessidade de fazer então, de realizar uma colheita no início do outono, né, no final do verão, para que então todo esse alimento ele pudesse ser estocado, pudesse ser guardado, bem como uma separação entre os animais, aqueles animais mais fortes e os animais mais fracos. Então, compreendendo que esses animais mais fracos provavelmente morreriam naquele inverno rigoroso, esses animais então eram abatidos. Então os animais mais fracos eram abatidos, se fazia colheita, se fazia uma festa então para comemorar, né? Para que então esses animais mais fortes suportassem então esse momento do inverno e pudessem procriar no ano seguinte, ok? Então nós temos esse contexto cultural das regiões mais agrícolas, certo, da agricultura, ok? No entanto, nós temos paralelo a isso uma festa, né, que também ela
nasce dentro desse contexto nórdico, desse contexto irlandês, dos celtas, que é uma festa chamada de Samhain, né? Essa festa, o nome dela é Samhain, se você fosse... Samhain, né? Mas na fonética você vai pronunciar como Samhain. Então, e na verdade ele tem variações diversas, né? No irlandês, Samhain ou Samhain, na sua escrita. Do gaélico, o escocês Samhain, manês Samhain e gaulês Samônios. Então você vê, é algo que vem dentro dos países nórdicos. Né? Não é propriamente dentro da Irlanda, não é propriamente a Irlanda. Então é uma cultura dos celtas que dominam ali os países nórdicos. Né? Sim, perfeito. Que então nasce junto com quem? Através dos druidas, que eram os xamãs, que eram os sumos sacerdotes, que eram os feiticeiros. Ou seja, isso das religiões denominadas pagãs. Religiões pagãs dos celtas. Certo. Religiões pagãs dos celtas. Então, né, os druidas, as bruxas, eles festejam então essa transição, né, que dentro da cultura deles então é a morte do Deus Sol, né, entendendo que nós saímos do verão, ok? Saímos do verão, entramos no outono. O outono então, os dias passam a não ser mais tão quentes, a não ser mais tão claros. Certo. O sol já não tem a sua mesma força. O sol já não tem mais a sua mesma força, o sol já não brilha mais tanto. Então, dentro dessa cultura dos celtas, é nesse momento, então, que nasce, né, para eles, então, que ressurge esse Deus cornífero, né, esse Deus com chifre, entendendo que dentro da cultura celta, todas as divindades... Né, todos os espíritos, eles permeiam essa questão de floresta. Então é floresta, é selva, ok? Nós temos a Mãe Terra, nós temos as divindades que governam as florestas. Então para eles, para os druidas, né, e para as bruxas, nós temos então a morte do Deus Sol. Certo. E o ressurgimento, não surgimento, mas eles acreditam no ressurgimento então desse Deus cornífero, cada vez mais forte. O que seria esse Deus cornífero? Bom, praticamente, acredito que de uma forma bem clara para que você entenda, é o Baphomet, a figura do Baphomet. Aquela figura do corpo de homem, exatamente, com cabeça né? de uma variação de homem com bode, mas com chifres retorcidos, contorcidos, enfim. Exatamente. Então, quando falamos desse Deus cornífero, dessa divindade cornífera, algo muito semelhante, se não propriamente, né, falando dessa própria entidade. Ser, exatamente, dessa entidade. Sim. Okay. Então, os druidas e as bruxas, eles comemoravam, então, essa festa ela era realizada em 3 dias. Ok? Nós temos essa festa, então, dos 3 dias, onde o Deus Sol morria. E isso ou seja, essa celebração, ela também marcava uma transição, uma virada de ano? Exatamente, isso é muito importante nós entendermos. Porque, como você falou, a questão de tempos, de estações, significava não apenas então o fechamento de uma estação propriamente dita, mas era um ciclo anual. Exatamente. Esse dia, conhecido então como o Dia do Senhor dos Mortos. Okay? Para essa cultura celta, esse dia era conhecido como o Dia do Senhor dos Mortos. Dentro, então, da cultura, né, desse Senhor dos Mortos, o que os celtas entendiam? Que todos aqueles que morreram, que não encontraram um lugar no céu, que não foram aceitos no inferno, eles perambulavam, né, naquele local. E nesse dia, então, importante falar, Fabiano, que nesse dia, quando falamos nesse dia, precisamos entender que existe uma diferença do calendário do hemisfério sul para o hemisfério norte. Então, precisamos entender que culturalmente, quando falamos do dia 31, ok? 31 no calendário no gregoriano, okay, que é o calendário comumente aceito, que é o que norteia os nossos dias.
né, ele é diferente. Sim, estamos falando do dia 1º de maio. Então, existe essa correlação. Ok? Se nós somos fazer a utilização do calendário deles, esse dia, ele remete ao dia 1º de maio. Certo. Ok? Mas para o calendário hemisfério acima do hemisfério... O hemisfério norte. Exatamente. Né, os países acima da linha do Equador, os nórdicos, né, o hemisfério então, norte. Acima da linha do Equador, estamos falando do dia 31 de outubro. Abaixo da linha do Equador, dia 1º de maio. Então, para eles, para o calendário deles, que começa então no dia 1º de novembro, ok? Estamos falando do dia 31. A virada. Porque o Halloween ele é celebrado justamente no 31. Exatamente. E tem alguma coisa... Por que Halloween? Por que Hallow? Então, como é que surgiu tudo isso? Então, nós precisamos construir essa história para nós chegarmos até esse momento, ok? Ok. Então, vamos lá. Então, nós temos o Senhor dos Mortos. Nesse momento, então, já nasce a questão que é muito comum, que talvez seja o ponto central da festa do Halloween, que é o gostosuras e travessuras, que é o docinho, um docinho e uma travessura, ok? Perfeito, Porque dentro dessa cultura, o que eles entendiam então? Que nesse dia o Senhor dos Mortos pegava então todos aqueles espíritos que estavam perambulando, ok, e dava autorização para que eles retornassem até os seus familiares, até as suas residências, para então possuí-los, ok? Peraí, gente, vamos. Isso tem que falar assim bem devagarzinho, tá, pastor Marcelo? Para que a gente possa compreender, as pessoas também compreender. Então, ou seja, o mundo físico, as pessoas dentro dessa celebração, o que para muita gente são apenas questão de doces e balas, enfim, um dia de... Tem muita gente que acha que isso é apenas um teatro, que é um lúdico. Na verdade, isso é uma grande celebração, é praticamente um ritual que anualmente ele é celebrado, ou seja, e aí a gente deixa aqueles contornos puramente líricos, né, e poéticos, e a gente passa a entrar numa questão religiosa, do mundo espiritual. Exatamente, por isso que é importante nós construirmos até onde chegamos hoje, sim, porque quando olhamos hoje, é bonitinho. É bonitinho você botar uma luzinha, uma velhinha dentro de uma abóbora. É legalzinho você colocar uma roupa no seu filho. É a brincadeira. Não, pastor, é a brincadeira. É pegar um docinho, não tem nada demais. Agora, você precisa compreender que a adaptação, a maquiagem, ok? O contexto que nós vivemos hoje, embora você talvez não entenda e pense que é uma bobagem, ele surge desse momento. Ele surge, a base, o contexto, o fundo dele é esse. Exatamente, o fundamento, a origem do Halloween é isso, ok? Então esses espíritos, ou seja, celebração aos espíritos seria uma espécie de culto aos mortos, uma celebração. Veja bem, o dia do Senhor dos Mortos, ele não era visto como pelo povo em si como algo bom. Tanto que, nesse momento, já surge, então, né, o contexto de que as pessoas elas se vestiam com uma conotação suja de demônios, usando muitas vezes cabeças de animais, né, porque estamos falando em um tempo onde você realmente não tinha uma lojinha de fantasia, né? Então as próprias pessoas elas construíam essa aparência desagradável, né? Apagavam as fogueiras dentro de casa, tornavam a casa aquele ambiente escuro, frio, acendiam lá uma velinha para que esse espírito familiar não encontrasse ali então um ambiente favorável, ok? E fosse expelido, muitas vezes até confundido. Então a ideia deles era se vestir daquela maneira para que aquilo gerasse uma aversão e não um interesse desses espíritos em possuir os seus parentes. Então, ou seja, a ideia das pessoas se travestirem, ou seja, era para gerar tipo uma confusão nos espíritos, como se isso fosse possível. Teoricamente, sim. Dentro desse mesmo momento, então, lembra que nós estamos falando daquela questão cultural, né, do sacrifício daqueles animais, ok? Que é uma questão de, né,
preservar então aquela comida e tudo mais, daqueles animais que morreriam, né, da colheita. Os druidas e as bruxas, eles entram nesse contexto, começam então a fazer festas, começam a trazer o Soen deles para dentro desse contexto, Ok. cultural, e você começa então a fazer aquela festa, onde então tem grandes oferendas, onde essas bruxas, esses druidas, esses magos, eles liam então a mão um do outro, eles viam a sorte um do outro, e nesse momento, as bruxas iam de casa em casa, batendo nas portas, pedindo uma oferenda. Agora, olha que interessante. Quando eu trago, então, para esse contexto atualizado, para uma criança bater na minha porta hoje e dizer oferenda ou maldição, é pesado, ok? Para você mandar o teu maldição. filho sair, Uau. ok? Isso é sério. Bater na porta É e dizer oferenda ou maldição, ou seja, uma bruxa dizendo oferenda ou um feitiço, oferenda ou uma maldição sobre a tua vida. Ou seja, ou você dá alguma coisa, oferece algo que seria uma oferta, que seria um doce, um presente, alguma coisa, ou então eu vou lançar uma maldição sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ok, o alimento ele é espiritual, a gente precisa compreender isso. O alimento ele é espiritual, o alimento ele sempre está relacionado, por isso da importância de você orar sempre que você vai comer. Seja por uma bala, seja um copo d'água, você sempre deve orar por tudo. Sempre, na questão do alimento sim, por quê? Porque o alimento sempre está ligado à oferenda. O alimento sempre está relacionado a oferendas, né? Ok. Então você vê, então essas bruxas elas... Seria agressivo hoje uma criança bater na porta e falar isso. Seria agressivo, seria... né? A gente tem que de mau contextualizar. gosto. Exatamente. Sim. Né? De muito mau gosto, desnecessário. Sim. Ok? Ou seja, pesado. Pesado. Por que não doces ou travessuras? Ok. Então, veja bem. Então, Uau, gente. Isso é sério, hein? Esse é o contexto. Esse é o contexto do Soen, desta festa. Soen, que é a base que muita gente desconhece, é o pano de fundo do Halloween. Ok, agora então, nós vamos para um outro momento, ok? Então nós temos essa questão da cultura celta, da questão dos druidas e das bruxas, né? Dessa questão espiritual sendo impregnada através do Soen dentro da cultura dos celtas, ou seja, dos países nórdicos. Vários países tinham essa cultura, né? E aí isso para o mundo espiritual é um negócio muito forte, porque a gente já chegou, não tem como agora a gente usar meias palavras e meios termos, né? A gente sabe que há entidades que acabam tendo esse senhorio sobre cidades, estados, países, sobre continentes, que depois de país a gente passa a ter essa questão de continentes, ou macro-regiões de níveis continentais. Com certeza, não tenho sombra de dúvidas. E nós precisamos entender que aquelas divindades, né? Sim, falamos aqui, né? Divindades, aqueles deuses, né? Em minúsculo, eles então transcendem a questão cultural, né? Porque há uma transição de cultura, inclusive. Então nós não estamos mais falando de um espírito territorial, nós estamos falando de uma proporção de quase que a nível continental, a nível de continente, sim, né? Sim. Então, claro. Então, dentro de todo esse contexto, nós chegamos até um momento, então, onde a igreja já está estabelecida. Agora nós vamos pular daquele contexto. E a igreja que você fala, essa igreja é a igreja oficial, que seria a igreja católica apostólica romana. Sim, nós tida como oficial e um balizador nessa questão de história mundial e relação com outras religiões e com outras vertentes de fé e espiritualidade. Sim, sempre quando falamos a respeito do sincretismo, né, a respeito dessa junção, muitas vezes, de festas pagãs com o cristianismo, a Igreja Católica ela é o grande a referência, balizador, a grande referência, né? Então, nós temos aquele contexto AC, né, antes de Cristo. Agora estamos no momento da igreja 700, 800 depois de Cristo. Então, como essa festa ela toma uma força, né? Ela toma uma proporção
que acontece? O Papa Gregório III, ele decide então fazer de alguma forma uma festa para combater essa festa do Dia dos Mortos. O que ele faz então? Ele pega a festa do Dia de Todos os Santos, que anteriormente ela havia sido estabelecida no dia 13 de maio, ok? E traz para 1º de novembro, ou seja, um dia, isso é importante, ó, ela traz a festa para o dia 1º de novembro, um dia antes do Dia dos Mortos, do Dia do Senhor dos Mortos. Né? Ele traz a festa para esse contexto. Então, nós temos, nesse momento, então, a junção dessa festa do Dia do Senhor dos Mortos, dentro da Igreja Católica, né, fazendo uma festa, então, para combater, ok? O Dia do Senhor dos Mortos. Mudamos o dia, né, de Todos os Santos, que é o dia que a igreja estabeleceu, né, para nos lembrarmos, né, que é o dia que a igreja estabeleceu. Nós não estamos falando aqui na questão da santificação ou não, nós estamos falando aqui de homens que de fato foram homens de Deus, ok? Ok. Isso é muito importante a gente pontuar, né? Quando falamos a respeito dos santos, né, da Igreja Católica, não estamos desmerecendo uma conduta de santidade, ok? Certo. Estamos tratando especificamente da questão da influência espiritual como alguém que intercede por nós. Temos apenas um intercessor e é Cristo. E isso é interessante, pastor, porque assim, ó, nós temos então dia 31 o Halloween, né, o Dia das Bruxas, dia de 31 de outubro, dia 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, e dia 2, o Dia dos Finados, ou seja, uma sequência de 3 dias aí. E aí aquilo que a princípio era uma celebração lá em Samhain, na questão da cultura nórdica, irlandesa, e dos países daquela região, agora tem a participação e a interferência da igreja oficial da época. Sim. Então, o que acontece? Em torno de 1500 a 1800, então ele começa também a tomar, a festa começa a tomar uma proporção dentro da Europa, ok? Então, dentro da Europa, ela também começa a se popularizar. Certo? Em determinado momento, que é o que nós precisamos entender, então, que em torno de 1845, mais ou menos, vem um momento assim de fome, sabe? Vem um momento de muita dificuldade, acontece um êxodo, então, uma saída em massa. Uma saída em massa, né? Desses irlandeses, né, para a América. Da questão da influência europeia também, então, para os Estados Unidos. E o que acontece? Com essa imigração, então, para dentro dos Estados Unidos, essa cultura ela começa, então, aos poucos a ser apresentada, né, para os americanos. Então, nós vamos perceber que muitos elementos eles transicionam quando nós chegamos nos Estados Unidos, quando nós chegamos na América. Então, ou seja, nós vamos ter aí quase que uma nova versão, ou seria uma versão mais moderna, ou quem sabe adaptada dessa festa? Claro, adaptada para a realidade, porque a matéria-prima, né, utilizada pelos irlandeses, por exemplo, era o nabo. Era o nabo. Exatamente. Não era abóbora. Não era abóbora. A abóbora já é fruto dessa cultura e da influência direta, pode-se dizer, norte-americana. Sim, completamente norte-americana, pela abundância. Então você vê, né? O nabo não era algo tão comum. Havia uma abundância, então, de abóbora. Vamos usar. Vamos transicionar. Certo. Assim como o uso da maçã, por exemplo, né, dentro da cultura celta, dentro dos irlandeses,
proveniente dos irlandeses, ela é transferida pra rosquinha lá, né? Os conhecidos... os donuts. Os donuts e Sim, tal, sim, né? sim. Então, assim, você percebe que há essa adaptação. Mas o pano de fundo, ou seja, o objetivo continua sendo o mesmo. Sim, você vê que existe uma lenda americana, né, que é muito comum e muito tratada também quando se fala do Halloween, dentro da cultura, veja bem, dentro da cultura americana já. Nós estamos falando aqui de uma lenda americana. Uau. Que é a lenda do Jack, lá o tal lá né, do cabeça de abóbora lá. Né? Para os americanos isso é muito comum. Sim, então qual que é a história desse camarada? A história desse camarada, ele era um cara muito ruim, né? Estou falando aqui do folclore americano, ok? Ok. Que é adaptado já dos irlandeses. Que você vai perceber que no contexto o camarada tá com um nabo, mas nos Estados Unidos ele já tá com uma abóbora. Então esse cara, ele era um cara muito ruim, um cara que batia na mulher, um cara que batia em todo mundo, roubava, brigava e tal. E conta-se dentro dessa lenda que em determinado momento, situação, ele entrou num bar e queria tomar uma bebida, não tinha dinheiro. E ele falou, eu quero uma bebida. Não, você não vai tomar, não, eu vou tomar. Uau. Nem que eu tenha que ir pro inferno depois, mas eu vou tomar essa bebida. Uau. Ok? E ele toma a bebida, o diabo então aparece para ele, né? Conta essa história então do folclore que ele ludibria, que ele dá uma enganada no diabo. Ele dá um migué. Dá um miguezão lá no diabo e ele é amaldiçoado então a vagar, porque não é aceito no céu por conta da maldade e pelo fato de ter enganado então nem Satanás, o inferno também não quer, exatamente, né? Então ele perambula, né, com aquela fagulha, com aquela brasa do inferno dentro de um nabo. Você percebe da onde que vem essa questão da abóbora da luzinha dentro? Ou do original lá, que seria o nabo. Do nabo? Sim. Conta-se, né, a que história... aquilo é uma fagulha da uma brasa do inferno e ele perambula então sobre a terra com aquele nabinho pendurado ali, né? Aí quando você vem para a cultura americana, ela toma uma proporção muito maior, você percebe que ela passa a fazer parte da cultura americana. Isso faz parte hoje do folclore, né? Agora, a questão que a gente precisa até entender, eu vou fazer um parênteses aqui, não estava programado, mas eu acho que é importante pegar, esse gancho é importante a gente pegar. Precisamos entender uma coisa, queridos, que quando nós falamos de folclore, tudo aquilo que hoje faz parte do nosso folclore, faz parte das histórias que nossos avós, que nossos bisavós contaram de situações que viveram no sítio, na mata, ok? Então, e tô falando aqui do quê? Tô falando aqui de saci, tô falando de mula sem cabeça, tô falando de, enfim, curupira e mais, ok? Sim. E muitas outras figuras do folclore da crença. Exatamente. São entidades demoníacas. Uau, ok? uau. Você fala assim, não, pastor. Com todas as letras, isso. Com todas as letras. Não, pastor, não existe cuca, não existe curupira, não existe nada disso. Querido, existe, ok? Essas pessoas, elas tiveram experiências com essas entidades. O que acontece é que essas histórias, aí que tá, essas histórias com o passar do tempo, ok? Elas são pesadas, então você meio que floreia essas histórias, né, para que esses contatos, então, eles permaneçam culturalmente dentro de determinado povo. Ou seja, você pega aquele texto original, que é pesado, que tem uma série de nuances e pontos obscuros, e transforma ele para uma linguagem poética. Exatamente. Para você dizer, uau, olha só que fantástica esse folclore. Tanto que quando no Brasil foi instituído 31 como o dia de Halloween, o dia das bruxas, houve uma controvérsia. Isso há 20 e poucos anos atrás, talvez um pouco mais. E inclusive, para dar uma amenizada, o que eles fizeram? Trouxeram essa questão do saci. Sim. Não, gente, olha, aqui é o saci, é o folclore. Na verdade, então existe um projeto
Eu não sei se é um projeto aprovado, mas até onde eu sei, o dia 31 ele é estabelecido como o dia do Saci. Não, já está lá. Sim, ele está estabelecido dia 31 como perfeito. O dia do Saci. Uhum. Por quê? Para justamente para manter, né? Porque nós precisamos manter, então, a conotação espiritual. Você veja bem, nós podíamos estabelecer tantas coisas nesse dia, né? Mas procuramos o quê? Estabelecer algo que está ligado ao folclore, que está ligado a situações que tem uma conexão direta. Exatamente, seja, altamente espiritual. No folclore, na história, na questão poética, mas também na própria questão espiritual e de celebração. E é interessante porque o 31 de outubro também é uma data importante para os protestantes, para os cristãos protestantes evangélicos, que marca o dia da Reforma Luterana. Então esse dia também não foi por acaso. Sinceramente, Fabiano, eu creio... Sim, foi por acaso? Eu creio que sim. Isso é uma compreensão minha, ok? Sim. Eu creio que simplesmente aconteceu, eu creio que é uma coincidência. Nesse caso, eu creio que é uma coincidência, né? A reforma ter sido o dia 31, o dia que ele foi lá e pregou, né, na porta as questões da reforma. Então eu não creio que esta questão seja espiritual ou tenha uma relação diretamente com essa questão. Assim, talvez a gente não tenha os elementos que levaram Martinho Lutero, a gente não tenha essa argumentação dele, o porquê que ele foi exatamente nesse dia, se o prazo dele tinha dado, se tinha que acontecer, mas que isso também há uma imputação a nível de mundo espiritual, né? Quando havia essa liberação toda, ou seja, como que se fosse uma manifestação. Talvez ele conscientemente não tinha esse desejo, mas se a gente analisar, há um peso também. É como que se o reino da luz não estivesse parado. Ele vem também para gerar uma manifestação nesse dia. Para que as trevas apenas não tivesse o dia das trevas, o dia D. Mas que também o reino da luz pudesse manifestar. Ou seja, assim, gente, olha, nós precisamos mudar, nós precisamos de atitude nova. Mas isso é uma história para até, quem sabe, um outro programa, né? Não, mas é interessante, tá? É interessante, realmente faz sentido, né? Até porque eu vou tratar um pouco mais a respeito do dia mesmo, da importância desse dia, né? Nossos próximos tópicos aqui. Então, claro, talvez até um recado espiritual e ele impulsionado, né? Mesmo que inconsciente, talvez impulsionado pelo Senhor, né, a deixar esse marco, né, a deixar esse marco para nós, para que nesse dia, né, nós estivéssemos assim, com a nossa consciência voltada para as Escrituras, voltado para a vontade do Senhor, né, para os seus planos. Então, sim, podemos dizer que não é aí 100%, então, né? Retiro aqui então minha palavra nessa questão do acaso. Podemos sim colocar, né, de uma forma que Deus então condiciona, motiva e leva essa situação a ser realizada no dia 31 de outubro. Ok. Até porque a gente tem aquela questão de que o próprio Deus, o nosso Deus é um Deus de festa, ele é um Deus de celebrações. E ele é muito claro, né, com os pedidos dele com relação às festas. E a gente olhando para a origem do Halloween, o Samhain, que é o que antecede, que é o pano de fundo do Halloween e do Halloween moderno, né, a gente percebe que tem muitas coisas que meio que se confundem também com elementos que são solicitados pelo próprio Deus, porque um pouco antes dessa data e mais ou menos por esse período também acontece Rosh Hashanah, que é o ano novo dentro do calendário bíblico, né? O calendário, alguns chamam de calendário judaico, que ele difere do calendário gregoriano. Depois vem Yom Kippur, que é o dia do perdão, e mais alguns dias depois nós temos aí a festa dos tabernáculos, ou Sukkot.
Né? Então a gente vê assim, seja o reino da luz se movendo, e aí nós também temos aí uma movimentação do mundo das trevas, desse império das trevas. Até porque o que parece é que o diabo não cria nada. Ele simplesmente pega coisas que existem e vai modificando e vai se aproveitando. Ele é um grande aproveitador. Talvez o termo seria oportunista. Oportunista, claro. E claro, é importante entendermos que na questão do calendário, na questão das datas, das transições, dos ciclos, existe um favor de Deus. Existe um portal, existe um portal aberto. Ok? Nas festas bíblicas, existe um favor de Deus, né, liberado sobre o povo. Então, tudo aquilo que vai gerar uma facilidade, né, para que o mundo espiritual se mova, Satanás ele vai fazer proveito. Né? Tanto que, inclusive eu quero falar um pouco adiante sobre essa questão, nós vamos perceber que embora a Páscoa ela seja uma festa bíblica, a maneira com que a data que nós celebramos hoje, ela está diretamente ligada ao calendário do satanismo. Ou seja, a própria Páscoa também teve uma readequação para meio que tentar fazer frente a uma data muito forte no calendário pagão? Essa é a questão. Nós precisamos compreender se o intuito de Satanás é trazer a confusão ou é se mover dentro de um ambiente espiritual. Ok? Porque nós temos festas também realizadas no início do ano. Ok? Nós vamos ver que dentro do calendário deles, muitas festas, muitos elementos são muito próximos do próprio calendário bíblico. Ok, eu quero chegar lá, só que antes a gente precisa... Vamos lá para a gente não perder essa... Sim, vamos entrar então nesse assunto, ok? Porque vamos lá. Eu digo que é o ponto central atual dessa questão, então. Então vamos lá. Então essa festa ela começa a se expandir nos Estados Unidos. A partir dos Estados Unidos ela ganha uma outra proporção. Tratando daquilo que falamos no início do programa, né, essa capacidade da América em exportar né, todo tipo de influência para o mundo. Então isso começa a tomar uma proporção. Veja bem, os Estados Unidos eles têm o Dia de Ação de Graças. Eles têm propriamente o Natal, né? Eles têm o dia lá que eles comemoram, me fugiu o nome agora, mas onde eles celebram os soldados que foram para a guerra, que conquistaram, né? Aqueles que deram a sua vida para a América estar onde está, se tornar o que se tornou. Então eles têm, que é o feriado de verão e o feriado de inverno deles, né? Que culmina justamente com, se a gente olhar, ele acaba se confundindo com... Perdão. Ele acaba literalmente se confundindo. Assim como Samhain ou o Halloween marca o início do outono, esse início de ano, essa saída do verão para essa parte mais fria do ano, eles também celebram na chegada do verão Beltane, que é um outro festival que culmina justamente com essa questão. E aí a gente tem, a partir dos Estados Unidos, uma ressignificação, novos elementos, uma transição, mas a base é a mesma. Claro, e por que isso acontece? Volto a afirmar, porque são momentos onde o mundo espiritual, né, para você que está nos vendo, talvez você que está nos ouvindo não vai conseguir ver o que eu estou fazendo aqui, mas... o mundo espiritual e o mundo físico, eles não estão na mesma frequência, né? Eles estão em frequências diferentes. Então, cada vez que você ora, quando você jejua, quando você entra naquele ambiente de conexão, né? Do jejum, da morte do teu eu, da oração, da intimidade. Então, existe aquele momento onde
parece que, né, a terra se eleva, se alinha, né, que é aquele momento espiritual, né, que é o Ion de Deus, né, que é onde a terra se conecta, o mundo físico com o mundo espiritual, o Cronos com o Kairos. Então, naquele momento, pum, ele, né, conecta, dá aquele contato. Então, essas festas, esses dias, esses momentos, essas transições, esses ciclos, eles são momentos propensos, pois há uma conexão, um alinhamento entre céu e terra. Perfeito. Ok? Perfeito, então a gente precisa discernir isso, né? Que realmente os dias eles não são aleatórios, eles não são escolhidos. Não é por acaso. Não é por acaso. Muitas pessoas acreditam no por acaso, que talvez é a forma mais simples de não ter que encarar uma realidade que muitas vezes é dura, sombria e, por que não dizer, tenebrosa, pastor. Muitas vezes queremos fazer uso, né, daquela palavra de que enquanto não conhecemos, enquanto não discernimos, né, não imputa culpa sobre nós, não vem influência sobre nós. Agora, uma coisa é fato, assim como um ambiente onde Deus é adorado, né, onde Deus é exaltado, onde se constrói um altar para Ele, né, alguém que entra dentro de um culto, né? Ela entra naquele ambiente, ela é envolvida naquele ambiente, ela recebe uma influência espiritual do Espírito de Deus, né? Ela reconhece seus pecados, se rende ao Senhor. Certo. Precisamos entender que involuntariamente, quando andamos nesses ambientes, quando estamos envolvidos nesse ambiente, mesmo não aceitando, mesmo não concordando, mesmo não tendo conhecimento, somos influenciados por essa movimentação espiritual do Império das Trevas, dos demônios. Ok? Então, vamos lá. Então, esse contexto, quando vem para os Estados Unidos, então, que é o Trick and Treat, né? Que é o doces ou travessuras. Que é a adaptação daquele de oferenda ou maldição. Né? O docinho ou feitiço. Ok? Vou me dar um docinho ou eu faço uma travessura. E é interessante porque, né, olha como é isso espiritual. Quando falamos de travessuras, existe uma entidade, né, que é denominada de poltergeist, ok? E isso não é uma ilusão do cinema, isso não é algo que foi criado para fazer filme, não. É algo que nós... É algo que virou filme. Exatamente. É como eu digo, né? O cinema, ele assista filmes e entenda sobre o mundo espiritual, sobre a ação do maligno, né? Porque essas pessoas elas são influenciadas quando não fazem com pleno conhecimento. Inclusive como um meio de propagar o conhecimento entre eles. Ok? Olha só como isso é interessante, né? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento e às vezes nós não compreendemos isso. Não só em relação às escrituras, mas a movimentação, quando falamos de batalha espiritual. Ou seja, é uma das formas de doutrinação em massa. Rádio, televisão, as artes, o cinema, enfim, tudo aquilo que não está levando uma mensagem positiva, levando uma mensagem negativa, enfim, mas ele está servindo para gerar essa influência. E a gente tem aí as pessoas pagando muitas vezes grana, vai para o cinema para acompanhar 2 horas, 3 horas de uma doutrinação com base em bruxarias, feitiçarias, magias, paganismo e achando que é normal. Ok, exatamente. Inclusive, muitas situações que são tratadas dentro do cinema, dentro dos filmes, eles são como, poderia dizer assim, assim como registramos palavras proféticas, ok? Sim, okay? Perfeito, pastor. São recados, são decretos que eles também liberam no mundo espiritual, ok? Só que assistimos aquilo e simplesmente não compreendemos. Não compreendemos. Então, só que entre eles essa comunicação, o recado ele está sendo propagado. Ok? Então vamos sair do cinema, mas vamos entender então. Vamos lá. Já chegamos na América e estamos praticamente no Halloween moderno, agora com essas adaptações. Então, devido também a um momento então que os Estados Unidos ele passa na questão do alimento, né, na questão da fome, assim, porque nem sempre foi o doce. Né? Nós estávamos falando de alimento, de comida,
ok? Da maçã, da comida em si. A castanha. Agora, sim. passamos então por esse momento econômico, onde a fome ela meio que é evidente. E ela atingiu aqueles países. Então precisamos fazer uso de algo. Ok? Então, comida a gente precisa racionar, mas bala tem sobrando. Então, é nesse momento que há essa transição, então, para a questão do doce, da bala, que era mais abundante, era mais barato. Então, nesse momento, ele realmente transiciona para a questão do doce. Né? E é onde, de fato, se torna o doces ou travessuras. Obrigado, Espírito Santo, porque voltei aqui onde acabei me perdendo na questão do poltergeist, porque, olha, veja bem, a questão da travessura, nós temos uma entidade que é o poltergeist, o que o poltergeist faz? Como é que é a forma de operação e ação dele? Poltergeist, ele é aquele espírito que realiza travessuras. Olha que interessante. E quando eu digo travessura... Em que sentido? No sentido de... Ele abre uma porta, ele fecha uma porta, ele esconde coisas, ok? Sabe que o Saci também tem isso? Essa questão de esconder coisas? Olha como isso é interessante, porque de fato, Fabiano, os demônios eles estão divididos em castas, em funções, em habilidades espirituais, ok? E, por exemplo, o que opera na América do Norte não necessariamente é o mesmo que opera na América do Sul, com o nome. Exatamente. Mas o modus operandi, ou seja, a forma de operação, respeita a sua classe e aquilo pelo qual o propósito ele foi feito e desenhado a partir depois da queda do céu. Seria isso? Exatamente isso. Então nós temos Lilith, nós temos uma pombagira, nós temos uma Diana, nós temos, ok? Uma mãe d'água, ok? Nós temos entidades, ok? Em várias situações geográficas e culturais. Até porque eles não são onipresentes. Onisciência, ou seja, saber de tudo, o que você fala e o que você não fala, é atributo apenas de Deus, né? O Criador dos céus e da terra. A onipresença, ou seja, estar em todos os lugares, apenas Deus. Ou seja, nem os anjos do céu, nem os anjos caídos e nem mesmo Satanás são onipresentes. Apenas Deus pode e está em todos os lugares. Perfeitamente. Agora, então, entendemos que há uma assim como uma a onipotência também. Sim, assim como a onipotência. Então, existe uma comunicação, existe uma rede de contato. Aqui a gente entra um pouco na questão da batalha espiritual, mas vamos entender da seguinte forma. Assim como pegamos aviões, ok? Nós caminhamos, anjos eles transitam no mundo espiritual, assim como andamos de bicicleta, assim como andamos de moto, de carro, trem, a bala, aviões para sair de um continente e entrar em outro. Então existem também portais espirituais aonde anjos e demônios transitam. Ok? Para quê? Para acelerar. Essa é a realidade do mundo espiritual. Essa é a realidade do mundo espiritual. Para quê? Para acelerar essa transição. Sim, ok? Sim, isso é. Sei, você pode estar aí agora pensando, não, isso é heresia do pastor. Não. Existem, né? Por isso que você vai ver morros, cemitérios, ok? Aonde nós temos aqui, próximo a Joinville, um local altamente espiritual, um portal, onde 90%, 99% das iniciações no satanismo é feito nesse cemitério, exatamente. Esse cemitério indígena. Por quê? Porque ali existe um portal. Existe uma propensão. As coisas elas fluem de uma maneira melhor. Por quê? Porque há um portal espiritual das trevas. Uau. Então vamos lá. Então esse poltergeist, ele que faz esse tipo de coisa. Sabe que fecha aquelas a porta, abre porta. Sim. Isso, aquelas, né? Tô fazendo uma aspas aqui, né? Para quem está nos ouvindo, travessuras. Ok? Então olha como isso é espiritual. Então o contexto do Saci, podemos entender e compreender. A gente pode mudar o nome de poltergeist para Saci. Saci para X, para Y. Exatamente. São entidades que operam dentro de uma mesma forma e propósito de propósito, ação. Mas uma questão cultural,
geográfica diferente. E aí vai se adaptando para cada país, para cada região, enfim. Então, claro, né, é claro que existem espíritos que são mais territoriais, né? Você vai ver por que as pessoas, quando ficam endemoniadas aqui por espíritos africanos, ok? Elas tendem né? Eles são muitas vezes violentos, né? Certo. Pula, grita e bate em todo mundo, são mais por conta dessa questão cultural africana, ok? Porque quando você ora por alguém que está possesso por um espírito que vem das seitas, das religiões cultas, ok? É diferente, a manifestação é diferente. É diferente. Você simplesmente percebe que essa pessoa ela passa a estar endemoniada pelos olhos, pela fisionomia, ok? Mas ela não grita, sutilmente, ela não grita, não pula, e você muitas vezes acaba dialogando sem discernimento, você nem percebe que aquela pessoa, que aquele espírito passa então né, aquela pessoa passa a estar endemoniada. Por quê? Porque a maneira de agir é diferente. Então, voltando aqui para o contexto, então nós temos essa questão da travessura, né? Passa então a ser ali o docinho, né? A gente sai daquela questão do alimento em si, passa para o doce. E veja bem, é muito interessante porque né, trazemos para esse contexto aí, por exemplo, algo muito comum aqui para a nossa cultura, que é o Cosme e Damião. Exatamente, a Cosme e Damião, né? Que é o doce, que é aquela festinha, que é aquela entidade que se manifesta, que é o Exu Mirim, né? Que é aquele demônio que é criança, né? Que é criancinha que fala igual criança. Sim, tia, eu quero um pirulito. Uau. Ok? Por quê? Olha que interessante. Porque esse demônio, ele é difícil de sair, tá? É claro que, entenda uma coisa, que não estamos falando aqui de um demônio de criança, tá? Porque assim, esquece isso. Demônios, são horríveis, são né, aquilo que você já imagina que é. Agora, a maneira do engano que ele se move é daquela forma. Então, ele se comporta como um espírito infantilizado, ok? Não é infantil, ele é infantilizado. Exatamente, perfeita colocação. Então, eu saio, mas eu quero uma bala. Eu saio, mas eu quero uma Coca-Cola. Tudo na base, como se fosse uma criança, uma negociação, na base da concessão. Do me dá uma coisa em troca. Toma lá na base do oferenda ou maldição. Oferenda ou doce, maldição. Outra doçura. Olha que interessante. Ok? Olha só os elementos. Né? Então, vamos analisar como a coisa ela é complexa, como ela vai miscigenando, mas como ela vai sincretizando com outras religiões, você vai pegando elementos, elas vão se juntando, as influências elas vão se juntando, ok? Então você tem agora essa situação. Você tem adaptação regional, né? Ou seja, mas a base é a mesma. Pastor Marcel, essa questão agora, para a gente dar sequência... Fabiano, eu preciso interromper, me perdoa, porque nós perdemos aqui, e peço até perdão você que está nos acompanhando e nos ouvindo, nós perdemos a transição, então, do Soen para o Halloween, que ocorre lá no século XIX, tá? Porque Hallows é santo, e o Eve, o In, é... feriado anterior, festa anterior ao Dia dos Santos, ok? Então, a definição Halloween é a véspera dos santos. Só para deixar isso bem claro, ok? Que nós acabamos nos perdendo nisso. Com relação ao nome, né? Com relação ao nome. Isso é importante falar realmente, porque assim, o termo Halloween, ele remonta aí... É recente, a gente pode recente, dizer... estamos falando de aqui século XIX, ok? Século XIX, onde de fato, né, com o sincretismo, com essa junção, né, do dia de todos os santos ser passado para o dia 1º, perfeito, né? A festa do dia 31, que era a festa, que é a festa do Senhor dos Mortos, que é o Samhain, que é o Dia dos Mortos, ela passa então a ser conhecida como o Halloween, como Hallows Eve, como a véspera do Dia dos Santos, a véspera da santificação, enfim, né? Como você queira compreender aí. Não, bacana. Então, gerando essa informação para você saber a partir de quando passou a se utilizar esse termo que é o difundido.
né? Ou seja, a gente tem, parece uma variação, mas o plano e o modo de ação e o objetivo é o mesmo. É o mesmo de praticamente 3 mil anos atrás. Exatamente, Fabiano. E mediante então agora a tudo isso, né, a questão histórica da cultura dos países nórdicos, né, com a introdução dos druidas e das bruxas na questão espiritual, né, essa junção do Samhain, do Dia dos Mortos, a questão do sincretismo, da junção então praticamente dessa festa com a festa da Igreja Católica, né, para tornar aquilo um dia único, para tentar amenizar. Inclusive, essa amenização ela ocorre quando no século XIX você faz a junção da festa. Porque daí aquelas coisas que se praticava lá atrás, você deixa de praticar. Porque a Igreja Católica ela institui aí princípios elementares para tentar... cria um novo regramento. Exatamente. Então é nesse momento... É uma adaptação. Exatamente, é uma tentativa de extinguir. Você faz uma adaptação, você faz uma reestruturação. Ok? Então é ali que acontece aquela transição. Certo. Agora, então até chegar nossos dias atuais, eu vou finalizar, né, falando sobre o dia de 31 em si. Mas então, em que momento então essa cultura do Halloween ela chega até o Brasil? Com a ascensão das nossas escolas de inglês. Uau. Ok? Então... Como difusores e propagadores da cultura norte-americana, da cultura europeia e, por que não dizer, da base do anglo-saxão. Exatamente. Então, com o advento dessas escolas de inglês... Numa proposta muito cultural. Completamente cultural. Nessa mesmo, refaço as aspas aqui, né? Nessa questão cultural, então você... claro, para os seus alunos, né, entrar na vibe, entrar naquela questão, né, porque, tô aprendendo inglês e talvez eu vá morar nos Estados Unidos, então eu já tenho que me adaptar a essa cultura. Eu me adapto à cultura e tal. Sim. Então você tem ação de graças, você tem o Halloween. Então, aos poucos, esta questão do Halloween, ela começa a ser difundida dentro das escolas de inglês. Né? Então, claro... Pastor, eu vou fazer uma pergunta muito franca, muito direta. Tem o mesmo peso de imputação e de corresponsabilidade e até de legalidades do mundo espiritual? Essa forma, como a gente colocou agora, por exemplo, que as escolas de idiomas, escolas culturais, enfim, é uma celebração, vamos dizer assim, simples, é uma coisa natural nos Estados Unidos, é doce, travessura, são apenas fantasias, alguns colocam abóboras, outros colocam uma vassoura, outros colocam um chapéu de bruxa ou feiticeira. Isso tem peso no mundo espiritual, essa forma de celebração que parece muito mais poética, lírica e teatral do que de fato como se fosse uma celebração, uma festividade de cunho espiritual consciente. Porque parece que é uma coisa muito sutil. Sim, é sutil. De fato, os elementos eles têm uma representação no mundo espiritual. Lembrando que aqui na série, né, onde falamos aqui sobre as prisões da alma, eu falo muito sobre essa questão de objetos, de elementos. Então, claro, veja bem, no momento que eu uso elementos da bruxaria, né, porque não pense você que Harry Potter pegou uma varinha de condão lá porque é a forma lúdica de mostrar a bruxaria. Não, são elementos da bruxaria. E até a varinha de condão, ela é olha só, a varinha de condão ela é uma extensão do braço de um bruxo. A varinha de condão, ela abre portais. A varinha de condão, ela serve para escrever decretos. No mundo espiritual. Então um bruxo, não é uma brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. A magia Wicca, né? O que é a magia Wicca? São a magia das bruxas. Né? A bruxaria,
proveniente de mulheres. Então a magia Wicca, ela utiliza, né? Porque a magia de Harry Potter é a magia Wicca, né? Então ela faz o uso de varinha de condão para poções e tudo mais. Então isso é altamente espiritual. Por mais que a tua intenção, né, muitas vezes, não, eu só quero fazer um negocinho aqui e tal. Você está dando recado para o mundo espiritual. E lembra que a gente já falou muito aqui sobre atos proféticos, que são o quê? São altares, são invocações, são coisas que nós fazemos, estabelecemos no mundo físico para dar uma autorização para o mundo espiritual. Então, pastor, a pessoa aceitando ou não, consciente ou inconsciente, a partir do momento que a pessoa toma partes de símbolos, de elementos, de ritos, consciente ou inconsciente, ele está passando um recado ao mundo espiritual. Sim, com certeza. Agora é claro, né? Nós também não podemos... Há imputações diferentes, mas há responsabilidades. Sim, por quê? Agora é o ponto final, né, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo hoje, que eu entendo ser a questão mais importante, e eu vou entrar aqui num assunto que é pesado, mas você precisa entender do porquê do dia 31, você precisa entender por que esse dia é tão espiritual. Então, olha só, querido, nós não estamos falando de qualquer dia. Não. Vamos começar por aqui. Nós estamos falando de qualquer dia. Dia 31 de outubro é o dia mais importante para o satanismo. Mais importante, inclusive, que o próprio Páscoa? Mais importante, né? Como eu falei para você, nós vamos ver então que, né, Ostera, dentro do calendário do satanismo, nós vamos ter Ostera, né, que é uma celebração, né, que está envolto a nossa cultura, a nossa prática da Páscoa, ela está envolta no ritual de Ostera. Isso dá outro programa. No satanismo, ok? Certo. Ok? Assim... O dia 31 de dezembro... Perdão, 31 de outubro. 31 de outubro, assim como a Páscoa. Agora, mas pastor, a Páscoa é uma festa bíblica? Ok, a Páscoa é uma festa bíblica. Mas o contexto em que celebramos a Páscoa hoje... Isso falando dentro da realidade do mundo ocidental. Ou seja, aquele dentro da influência greco-romana de celebração de Páscoa. Exatamente. Que essa Páscoa é diferente da Páscoa judaica, aquela Páscoa bíblica. Exatamente. Nós, nessa Páscoa nossa aqui, comemoramos a Páscoa bíblica. Ok? Mas o que a sociedade, o que está impregnado na sociedade celebra, os elementos, a data... em si, ela está... Já não tem cordeiro, é coelho. Exatamente, e isso está totalmente ligado ao ritual de Ostera, que é um ritual, uma das datas importantes dentro do calendário do satanismo. Assim como Iuli, que é o Natal, também é uma festa estabelecida dentro do satanismo. Ok? Vamos voltar, porque isso dá programa. Gente, nós vamos ter outros programas especiais justamente falando sobre a questão do que envolve o Natal em si, a diferença de Natal e Natal, a diferença de Páscoa e Páscoa, e nós estamos agora abordando essa questão do Dia das Bruxas, 31 de outubro. Ou seja, então isso vai muito mais fundo do que aquele próprio ritualístico dos nórdicos? Na verdade, os nórdicos já compreendiam essa questão. A questão é que já havia uma revelação para os druidas, para as bruxas, da potencialidade espiritual que há no dia 31. Ok? Claro, né? Aí nós estamos falando, né? Existe aquela questão do hemisfério de que a data não é a mesma, ok? Mas vamos tratar aqui dentro da nossa cultura, então, nosso calendário, ok? É esse e pronto. Toda iniciação para o satanismo, ela é feita no dia 31. Essa é a data de iniciação no satanismo. Essa é a data de iniciação. Por que isso acontece, pastor? Porque vamos até, né, entender o seguinte, que existem situações, existem portais, então no dia 31, podemos dizer que para o Império das Trevas é onde o mundo espiritual e o mundo físico, eles estão mais próximos.
Né? Então, vamos entender, né? Para você que está nos assistindo aqui. Então, existe uma diferença aqui, um distanciamento entre mundo físico para mundo espiritual. No dia 31, é onde o mundo físico, ele quase que há um alinhamento com o mundo espiritual. Então, nesse dia 31, vamos entender da seguinte forma. Os sacrifícios, eles são aceitos de maneira muito mais fácil. Os demônios, eles transitam de maneira muito mais livre. Seriam esses alinhamentos entre os mundos? Com certeza. Ou seja, tipo assim como muita gente acha, que bonito quando tem um alinhamento, Sol, Lua, tem um eclipse, há também alinhamentos desses mundos que operam com tempos e estações e modos diferentes, mas há aqueles momentos em que há como se fosse assim, olha, a Lua está mais próxima da Terra. Ou seja, os mundos estão mais próximos, estão mais conectados, e isso facilita esse transicionamento que na igreja é conhecido como profético, e dentro do paganismo, satanismo, a gente pode dizer que são períodos propícios para ritualísticos diversos, inclusive com derramamento de sangue. Claro, Fabiano, por quê? Porque nós precisamos entender que existe uma oposição, embora as trevas sejam ausência de luz, mas existe uma oposição entre luz e trevas. Sim, okay? sim. Por quê? Porque as manifestações espirituais são mais propensas a acontecerem às 3 horas da manhã. Uau. Ok? Porque existe como se o ápice, né? Por que a sexta-feira? Porque na sexta-feira os portais espirituais se abrem mais facilmente. Porque na sexta-feira a conexão com o mundo espiritual ela é mais fácil. Vamos aproveitar essa questão, vou abrir um parênteses nessa questão da sexta-feira, e isso é tão sério que, se você observar, né, dentro da própria cultura bíblica, sexta-feira, ao pôr do sol da sexta-feira, inicia o sábado. A partir do momento que o sol desapareceu, já considera a noite já é sábado. A noite não é noite de sexta, é noite de sábado. E é justamente considerado o quê? A passagem do sexto para o sétimo dia. Ele começa o sétimo dia nessa virada. Fabiano, agora nós vamos entrar numa questão que aí talvez exista uma divergência, né? E eu cogitei falar sobre isso aqui e acabei retrocedendo, mas devido à tua colocação, isso é extremamente importante. Por quê? Inclusive, se leva em conta a questão da viração do dia. Exato, aquilo que já está registrado em Gênesis, e Deus vinha ter com Adão e com Eva na viração do dia. O que eu compreendo que é a viração do dia? Viração do dia não é olha só, veja bem. Vamos pegar aqui vou pegar a cultura celta e vou tratar o parâmetro bíblico, ok? Na cultura celta, o verão, lembre-se que eu já falei isso aqui. As vibrações, notas altas, notas agudas, calor e frio, luz e trevas, ok? Vibrações, muita vibração, baixa vibração. Então, a morte do sol, dentro da cultura celta, a morte do sol, do deus sol, ok? No outono ressurge quem? O deus cornífero, que é o deus dos dias mais escuros, que é o deus do frio, ok? Então, o deus cornífero, ele ressurge na morte do deus sol. Então a luz é mais retraída, o calor é mais retraído e as trevas começam a predominar, ok? Então vamos lá. Partindo desse princípio da morte do Deus Sol, então em que momento, pensa comigo, então em que momento dentro da cultura celta acontece o poder desse Deus cornífero começa a se perder, Fabiano? Com o ressurgimento do Deus Sol. Por quê? Porque a luz começa então... Porque precisamos entender que o mundo espiritual, que as religiões, elas também nos dão parâmetros. Porque o mundo espiritual se move da mesma forma. Então, na cultura deles, o Deus Sol começa a ressurgir e o Deus Cornífero a morrer. Ok? Então, por que eu digo isso? Porque entendemos que, na verdade, a viração do dia não está na ausência da luz, e sim na expansão da luz. Ok? Perfeito. Então a primeira hora, às 4h30, 5 da manhã, que é onde o sol
Sabe por que o mundo espiritual se move? E por que você acha que... Quem disse que o galo tem que cantar um pouco antes do sol nascer? Quem avisou para os passarinhos que eles precisam cantar às 4h30, 5 da manhã? 10, 15 minutos, meia hora. Celebrando a chegada da luz. Não a expansão da luz. Claro, não existe outra explicação. Então, compreendendo que a viração do dia não é às 6 da tarde, que a viração do dia é quando a luz ela começa a ser emanada, quando a luz começa a brilhar. Claro que, né, a luz do sol não é a luz, ok? Porque a luz ela estava antes da criação dos elementos, né, Sol e Lua, mas é essa questão. Okay? Mas são elementos que nos trazem uma alusão direta ao mundo espiritual. Exatamente. Então, Fabiano, para eles, esse dia é o dia mais propenso, ok? Então, toda a iniciação, todo o ritual... 31 de outubro. 31 de outubro. A iniciação é feita em 31 de outubro. Os rituais mais poderosos para eles são feitos em 31 de outubro. Inclusive, eles precisam... o sumo sacerdote do satanismo, ele precisa realizar uma festa também, aonde uma sacerdotisa ela precisa engravidar. É difícil a gente falar isso, é pesado, mas veja bem, para quê? Porque essa criança precisa estar com 6, 7 meses dentro deste tempo chamado 31 de outubro. Né? Você já deve imaginar o porquê. Por quê? Porque isso é espiritual. Então nós não estamos falando pura e simplesmente de qualquer data. Sabe? Nós não queremos ser aquele crente careta, né? O pastor careta que fala que não pode tudo. Mas essa questão do Halloween, ela é extremamente espiritual. Extremamente espiritual. Perfeito. Então veja bem, nós não estamos falando de qualquer dia. Nós estamos falando do dia aonde há o renascimento desse Deus cornífero, aonde os rituais, isso é muito importante, até porque quando analisamos obituários e questões de acidentes no dia 1º e tal, isso tem uma influência direta com o mundo espiritual. Né? Então, assim, os desaparecimentos que acontecem, as pessoas que são encontradas ali no dia 1º, dia 2, porque isso não é o acaso, isso é extremamente espiritual. Então, querido, você que está nos vendo, nos ouvindo, claro, pastor, meu Deus, agora eu vou sair então pegando essa mensagem, vou sair gritando aqui na rua, vou bater de frente, né, com a minha família, eu vou bater de frente com os meus amigos, eu vou botar as crianças para correr da minha porta, ok? Querido, veja bem, agora que você compreendeu, que você entendeu, nós não podemos deixar de apontar tudo para Cristo, não precisamos deixar de entender que Deus é amor, ok? Que Deus é amor. Então, claro, de uma forma sutil, né? De uma forma sutil, tenta apresentar esse contexto, fala, isso aí é muito espiritual, tá? Você devia se informar, né? Olha, a gente não vai comemorar isso aí porque... E claro, nosso país nos permite, eu como pai, né? Assim como tenho esse posicionamento em tudo aquilo, por exemplo, que diz ao folclore brasileiro, Sim. Eu digo, professora, esta boneca africana que você está querendo fazer, ela era feita pelas mães africanas para que os espíritos, né, fossem espantados. Professor, eu não vou fazer essa boneca. Posso fazer uma simples bonequinha de pano? Pode, ok. Né, porque... Não um instrumento ritualístico do voodoo exatamente. ou da magia negra. Eu não vou fazer essa baiome porque, né, enfim. Agora, é claro, eu como alguém sensato, inteligente, que tem a sabedoria de Deus, eu preciso me comportar dessa forma, né? Então, olha, professora, né, eu não posso ser um ignorante. Isso é do diabo. Não posso ir para um extremismo religioso, né? E agora sair não para agressão, mas Exato. para o conhecimento e para a verdade, sabe esclarecimento. Sim, Fabiano, porque eu preciso atrair as pessoas para Cristo. Eu não posso afugentá-las. Eu não posso fazer com que os meus vizinhos lá da rua digam, esse crente careta aí que vive me mandando essas mensagens de afronta. Não, pelo contrário, eu preciso atrair as pessoas para Cristo. Uau. Ok? Então, por que eu estou falando isso? Vamos ser sábios, vamos agir com sabedoria, né? Criancinha bateu lá na porta, vai embora, vai daqui, some daqui, vai-te embora. Não, vai lá na frente, oi, o que vocês querem? Doce ou travessura?
Ah, querido, desculpa, mas a tia, né? O tio não participa dessa festa porque não é uma festa muito legal, né? Talvez a mamãe e o papai não explicou, né? Mas assim, ó, eu quero dizer que, olha, Jesus não se agrada muito dessa festa, né? Mas ele ama você, saiba que ele ama você e tal. Aproveita. Aproveita para apresentar Jesus. Certo. Não seja você um agente da religiosidade. Sabe, daquela religiosidade burra. Eu que não ia falar isso. Expulsa e afasta as pessoas. Exatamente. Então, Cristo claro, sempre agregou. Então, claro, você não... Exatamente. Mas o agregar não quer dizer, vou sincretizar, vou misturar os elementos. Então, e agora você não vai comprar uma caixa de bala para falar de Jesus, né? A gente não precisa chegar nesse ponto, mas receba as pessoas, haja com responsabilidade, com sabedoria, né? Vai conversar com alguém, né? Na escola, professora, desculpa, mas, né, a compreensão que eu tenho da raiz dessa festa vai de contra, né, os meus princípios bíblicos, de crenças e inclusive a Constituição, professora, a Constituição me dá direito de ir e vir, né? E eu tenho o direito de não participar dessa festa. Tem o direito. Então meu filho hoje vai ficar em casa. Tudo bem? Inclusive tem alguma atividade extracurricular que eu posso fazer que não seja do Halloween para cumprir esta atividade da escola? Ou seja, essa grade curricular artística ou cultural que se faz necessário para evitar que haja essa mistura, esse sincretismo. Inclusive, eu tenho aqui, aproveitando já essa deixa, a nossa ouvinte é a Nádias, né? Ela mora em Myrtle Beach, né, nos Estados Unidos, e ela botou, olha gente, estou ligada aqui na Vertical. Aqui nos Estados Unidos, ela colocou, nas casas é um horror. Simulam túmulos nos jardins, motoqueiros andam com uma caveira do tamanho normal assentada no lugar da carona. Não dá para explicar a sensação de filme de terror. A minha pergunta para ela, e eu sei a resposta, por que essa sensação dentro dela? Essa sensação dentro dela nada mais é do que o discernimento espiritual do ambiente em qual ela está inserido. Um ambiente de opressão. Exatamente. Entendendo que nesse dia é um dia altamente espiritual, ok? E há uma movimentação. Dentro do sincretismo existe uma palavra que nós não costumamos usar essa palavra dentro de um contexto cristão, mas é uma palavra chamada egrégora. Egrégora, ela é uma canalização de uma cultura de pensamento e de palavra. Ok? Então eu poderia dizer que quando nos reunimos dentro de um templo, cultuamos a Deus, elevamos o nosso pensamento a Deus, liberamos palavras que exaltam a Deus, as nossas atitudes, as nossas danças, tudo converge para uma canalização para Deus. O nome disso é egrégora. É um egrégora, ok? Então, veja bem, nessa festa, nesse dia, nesse momento, tudo aquilo converge, mesmo que de brincadeira, mesmo que sem maldade, mesmo que não entendendo, para frases, para pensamentos. Então, existe um egrégora espiritual que alimenta, e é aquilo que nós já falamos aqui. Ok? Padrão de pensamento, frase de Leandro Vieira, padrão de pensamento gera padrão de comportamento e libera uma intervenção espiritual. Então, nós estamos falando, nós estamos pensando, nós estamos agindo em favor, canalizando para o mundo espiritual, alimentando esse mundo espiritual e alimentando essas entidades e esses demônios. Então, nesse dia, agora, claro, se você me perguntar, Marcel, pro satanista, né? Pro satanista, pra magia wicca, pros celtas, pros druidas, a nossa celebração, ela gera alguma preocupação ou a banalização da verdadeira essência? Não, eles não estão preocupados. Para eles não faz diferença. Na verdade, assim, para eles é um fator de publicidade. Se as pessoas que fazem a leitura de não, mas é apenas uma festinha, gente, uma celebração boba. Inclusive isso maqueia, isso maqueia o real propósito. Na verdade, isso torna bonitinho. Por isso que essa questão, essa conotação de uma peça publicitária.
Para muita gente é apenas uma ação de marketing para vender, enfim, mas há toda a questão envolvida o por trás disso, o ritualístico. Pastor Fabiano, quero terminar, então, por que temos que cuidar, queridos irmãos e irmãs? Porque, de certa forma, e já falamos aqui a respeito do cinema, precisamos entender que o ocultismo ele se move de maneira muito sorrateira, sucinta. É muito inteligente. É muito inteligente. Então, ardiloso. A gente precisa entender que essa cultura do Halloween, ela é uma forma lúdica, ok? De introduzir o ocultismo para as nossas crianças. Ela é uma forma lúdica de simpatizar as nossas crianças. Então, ser Harry Potter é legal, ter uma varinha, porque o Harry Potter não faz feitiço ruim, ele só faz coisa boa. Então, é legal ter uma varinha, é legal brincar de fazer feitiço, ok? Você já começar a desenvolver poderes espirituais. Sim. E trazer um apreço, um interesse pelo ocultismo. Ok? É a mesma questão, muitas vezes, da maçonaria, né? Porque existe uma transição e quem está nos níveis anteriores fala, não, isso que você está falando não existe. Eu tô lá dentro. Os níveis mais baixos. Sou grau 18, cara, eu nunca vi isso não existe. Sim. Ok, mas a partir daquele momento você vai ser introduzido, você vai ser convidado a introduzir nesse outro estágio. Então, uau, mas então aquela forma lúdica que eu fui inserido, que não, é só isso, é só um grupo de pessoas que querem isso. Não, ok? Por quê? Porque você já está anestesiado. Então é nesse contexto, querido, que nós precisamos cuidar, sabe? Nesse contexto como igreja, precisamos cuidar para que isso não seja introduzido, sabe, de maneira sorrateira e lúdica e trazendo engano para nós. Pastor, eu quero aproveitar, inclusive tem aqui, a gente entrou nessa questão dos filmes, a gente acabou fazendo uma conotação, inclusive tem uma participação aqui na nossa transmissão no canal youtube.com, Rede Vertical Oficial. A Luciana Metzner disse, olha, o filho de uma irmã em Cristo, ele se enforcou assistindo Harry Potter. Sabe qual a idade dele? 9 anos. Ok. Muito triste. Claro, triste, né? Agora, vamos analisar a situação. Olha o que ele estava consumindo. Né? Nós estamos falando de 9 anos, né? Eu não sei se... Agora a responsabilidade disso. Exatamente, esse é o ponto, né? Nesse caso... O que as nossas crianças estão assistindo? Exatamente. O que os pais, os adolescentes estão consumindo? Precisamos analisar essa situação com muita clareza e transparência, entender que a responsabilidade não está numa criança de 9 anos que vê Harry Potter, ok? Está num pai... ausente. Quando eu digo ausente, eu não digo ausente pura e simplesmente no sentido de uma ausência física, mas de uma ausência de sabedoria, de conhecimento, de compreender, de cuidado, de ver o que está assistindo. Porque beira a negligência. Ok? Meus filhos têm liberdade para assistir o que quiserem, vírgula. Nós estamos desenvolvendo neles uma autoconsciência do que é certo e o que é errado. Então, eu sempre estou de olho, eu sempre estou ouvindo, mas eu acho muito interessante quando meu filho corre, pai, ele falou demônio. E às vezes o desenho não é um desenho que tem essa conotação, mas ele já sabe, pai, falou seita, falou demônio, falou uma palavra, falou feitiço, pai, falou feitiço, pai, falou numa língua, pai, que eu não entendi, soltou entendeu? Sim. Pai, já vem, pai, pai, não gostei desse desenho. Tá, filho, mas né, a gente até testa. Não, pai, filho, pode assistir. Não, pai, não quero mais. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo neles essa consciência do que pode e do que não pode. Okay? Ou seja, irracionalmente criando neles essa consciência do espiritual. Exatamente. Que não é dissociado. Sim, mas eles não entendem a profundidade disso. Não, perfeito. Certo? Isso é responsabilidade mas de da mesma forma, de forma lúdica, eu vou ensinando. Filho, isso é do demônio. E é um menino de 4 anos, tá? E eu falo, não, filho, isso é do diabo, isso é o demônio. Né? Aqui em casa também. A gente, na minha casa, a gente já tem desde muito cedo esse hábito. Seguinte, o poder do controle remoto de ligar ou desligar uma televisão,
um canal no YouTube, seja on demand, ou importa. Se é um conteúdo feio, desliga, muda. E a partir você cria uma marca naquilo. Ou seja, tem muita gente que consome youtubers que escancaradamente... Claro, tem situações, né? Ó, Felipe Neto, Lucas Neto é proibido. Não, sim, risca. Não vai falar nada nesse contexto, mas sim. assim, ó, esse o pai tá falando risca. Não, a gente também Okay? não tem conversa. Ah, mas é um meio conteúdo, né? Bom. E o resto? Então o Theo já corre, né? Pai, que às vezes ele gosta de assistir alguma coisinha lá e tal. Pai, entrou o vídeo do Lucas Neto, pai. Ele já vem. Já vem pedir pra, né? pra mudar. Pai, tira, pai, sim. troca. Entende? Então a gente precisa desenvolver esse cuidado nos filhos. Sim, então nesse caso específico ali, né, nós não podemos atribuir a culpa, infelizmente, à criança, né, mas é uma tragédia, uma tragédia. Sim. Agora, pastor, então todo mundo que vê o filme do Harry Potter vai acontecer isso? Não. Mas nós já expulsamos demônios de crianças, numa situação muito parecida com essa e tal, situações como essa, que o demônio da Wicca, olha só, que se manifesta, né, fala é da Wicca, né, se identifica como Wicca, essa entidade, e então naquele contexto espiritual você pergunta qual é a porta de entrada, né? Porque é importante muitas vezes, né? Mas entender como o foi Senhor essa... sempre nos revela, né? Então assim, não é que precisa ter uma entrevista, mas, né, ou o Senhor revela, o pastor, mas o diabo não é o pai da mentira, ele é o pai da mentira até que o anjo toque com a espada de fogo e acabou. Entendeu? Então, assim, é mentira no contexto do que produz na pessoa. No momento que nós damos uma voz de comando, né, revele a obra em nome de Jesus, diga qual é a portal e tal, aí o contexto muda. Então, aí fala, Harry Potter. Aí você vai na mãe, falou que é Harry Potter. O que é Harry Potter? Meu Deus, o que foi, mãe? Ele tem todos os livros. Ele lê, ele assiste. Ele tem todos os livros do Harry Potter. Sim. Ele já leu toda a série, ele vê o filme, ok? Então, se leva num contexto, ok? Aonde realmente, aí voltamos, né, para o contexto do livro lá, né? Então há uma abertura e esse espírito então encontra uma porta. Então é com todo mundo, pastor? Não. Né? Então se eu já fiz a festinha e tal, quer dizer que existe algo espiritual então sobre a minha vida? Não, eu não vou afirmar 100%. Agora, no momento que você entende, que você compreendeu isso, entenda. De todas as datas, é a data mais espiritual para o Império das Trevas, ok? Há uma movimentação, portais abertos de maneira como nunca antes dentro dos outros dias do ano. Então, a gente pode dizer que é um alinhamento cósmico, um alinhamento em todos os sentidos. Perfeito. Agora uma pergunta que talvez você possa estar fazendo. Pastor, então... Quer dizer que no dia inverso é o dia onde Deus mais se move, né? Às vezes o pessoal pergunta, né? E isso então vai fechar o céu para nós? Não, nós precisamos entender que no momento em que Cristo morre, o véu do Santo dos Santos ele é rasgado, agora não há mais impedimento. Não é só um dia. Isso, essa é há a questão. Dias que são importantes e no ritual, no cerimonial. Agora, para aquele que está em Cristo, é um livre acesso. Livre acesso todos os dias. Então, isso é muito importante a gente estabelecer. Ok? Isso não muda na questão do nosso acesso. Nosso acesso, através do Filho, ele é liberado a qualquer momento. Qualquer momento. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui para fechar, uma pergunta muito... É forte, porque a gente tem aí muitas igrejas cristãs, inclusive departamentos infantis, e aí são vertentes diversas dentro do cristianismo que acabam celebrando uma festa de fantasias, pessoas com pinturinha. Seria uma versão infantil pseudo-cristã conectada ao Halloween. E aí utiliza, mas é só os monstrinhos, enfim. E aí? Eu vou ser muito claro e muito direto. Não, evita. Mais uma vez eu digo, você está sincretizando da mesma forma, você está contextualizando
algo, assim como já foi contextualizado uma vez, assim como vem sendo contextualizado, você está mais uma vez contextualizando. Você está trazendo uma motivação, ok? Não, mas a gente só vai pintar aqui, vai ter o Davizinho, vai ter o anjinho, vai ter a princesa, vai ter... Entendeu? Não. Não por quê? Porque você vai estar tornando mais uma vez de forma lúdica, porque lá na frente, ok? Essa criança ela vai compreender, né? Dentro da escola, então ela vai fazer uma junção na festinha que ela foi na escola, caso ela tenha ido. Então assim, é o tipo de situação que nós que compreendemos, ok? Devemos evitar, assim como tantas outras, né? Okay, assim como não fazemos festa junina, mas vamos de roupa xadrez, pintamos o dente, tem pinhão, tem quadrilha, tem tudo, mas tem é a festa da roça. Todos os elementos, né? É em junho, mas é a festa da roça em junho. Quer dizer, eu penso que o mundo espiritual dá risada, né? Porque eu penso que é porque nós queremos nos enganar, é quase isso, né? Gente, isso é muito sério, né? A gente tem hoje aí vários, inclusive isso serão frutos de programas, né? Esse é um dos programas, nós vamos sempre trazer dentro dessas datas programas especiais, né? Não necessariamente séries, mas vai ter uma série falando das principais festas do calendário e que tem esse fundo no paganismo e que muitas vezes acabam ganhando espaço dentro das igrejas cristãs, dentro dos lares cristãos. Às vezes não se celebra dentro da igreja, mas pais, dentro de culturas familiares, acabam tendo esse tipo de celebração com esse fundo, com esse mote, né? E infelizmente acabam gerando aí uma miscigenação e uma mistura muito perigosa. Sim, né? E claro, né, Fabiano, falando em relação, né, à sabedoria, né, à nossa postura, mais ou menos a questão do 25 de dezembro, né? Nós sabemos que de fato não é o nascimento, né, de Jesus e tudo mais. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai evitar os elementos, né? Ou você talvez nunca estudou o contexto da guirlanda, talvez você nunca estudou o contexto da árvore de Natal, ok? Dos gnomos e todos os outros elementos que compõem a celebração do Natal, pode-se dizer um Natal pagão. Porque o porquê da guirlanda o Natal que fala do nascimento do Filho de Deus, em que o único que não pode aparecer, inclusive tem empresas grandes aí, por exemplo, o Natal Luz da Coca-Cola, se já não bastasse eles terem substituído Jesus pelo Papai Noel há muito tempo, eles têm o quê? Hoje eles têm o urso polar como figura mais importante, ou seja, e nas passagens da caravana do Natal Coca-Cola não se pode inserir o elemento Jesus Cristo. Então, não se fala de Jesus e não se fala de Maria. Pode-se falar de Papai Noel, pode-se falar de urso. E, gente, isso dá pano para manga. Sim, pastor, mas a grande conclusão, né, porque eu sei que o nosso horário estourou. Sei que daqui a pouco a gente vai... Nós temos que girar o fechamento do Halloween, Dia das Bruxas, neste programa que a gente trouxe com abordagem à verdade. Aquilo que talvez você nunca tinha ouvido. E da forma como a gente colocou a grande conclusão. Sim, então para nós concluirmos, né, eu queria terminar lendo com você aqui então Deuteronômio 18, que diz assim, ó, quando entrares, Deuteronômio 18, 9, quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Uau. Ok? Então, isso, né, é forte, isso é forte. A minha versão é a NVI. Isso é Bíblia, pastor? Isso é Deuteronômio 18. Não é um blog. Não é um doido de um crente que escreveu isso. Isso é Deuteronômio 18. Ok? Então não realizem as abominações que lá praticam. Mas isso é o próprio Deus. Exatamente. É o próprio Deus falando aos homens. Gente, isso é forte, então presta atenção. E talvez você esteja pensando, pastor, mas isso aí é novo, isso é Velho Testamento, né? Nós nem vamos entrar nesse contexto de que Cristo não vem para anular o contrato,
Cristo vem revalidar o contrato. Exatamente. Com novas cláusulas, mas não revoga o contrato. Ele não revoga, Não. salvo aquilo que é explícito no novo, e aquilo que não se cita no novo continua valendo do primeiro. Exatamente. Não é novo e velho, Não. é primeiro Não. e segundo testamento, porque é- eles são complementativos. É um contrato com cláusulas. Ele ok? teve um adendo, ou seja, Sim. a partir de então, ou seja, aquilo que vocês viam e entendiam por sombras, por variações, agora eu trago claridade. É isso. Então vamos lá. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha. Ok, né? Então, isso fora da cogitação, né? Mas vamos lá. Não sei se você está aberto aí, Fabiano, também, porque eu acho que seria interessante uma Para nós versão acompanhar. Tá, vamos lá. que não fosse a NVI, por favor. Aqui fala, não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Então estamos falando aqui de Moloque mesmo, né? Sim. Ok? Que pratique adivinhação. Ok? Agora já fica uma questão mais... nem adivinhador, né? nem prognosticador. Dentro desse contexto, por quê? Porque lembrando que lá atrás, os druidas e as bruxas, né? E as próprias pessoas, eles faziam adivinhações entre eles. Estamos falando lá dos celtas, ok? Ok. Ou se dedique à magia. Opa, magia. Já estamos falando aqui de magia Wicca, né, de toda essa questão do ocultismo que brota de lá. Ok. Ou faça presságios ou adivinhações. Ou que pratique feitiçaria, ou que faça encantamentos. O que está aí? Feitiçarias ou encantamentos. Aqui fala nem agoureiro, nem feiticeiro. Isso na versão atualizada e corrigida. A versão... O que é um algoreiro? Né? Um algoreiro é aquele que libera uma palavra, né, negativa, ok? Então, olha, a versão King James é a melhor, tá? Eu vou seguir agora pela King James, que eu acho que ela vem muito próximo da tua linha. Fala adivinhação ou qualquer tipo de magia. Ok, então veja bem, a gente tem essa questão então das adivinhações provenientes lá atrás, que era comum dentro do Soen, bem como essa questão do um alimento ou uma maldição, ok? Uma oferenda, uma maldição, um doce ou uma travessura, ou um encantamento. Um doce ou uma palavra, um feitiço, ok? Então, que seja... Ou consulte espíritos ou consulte os mortos. Veja bem, aí vamos tu já voltar lá. estás no 11, tu entrou no 11. Isso. Como é que fala o teu 11? Que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. É muito parecido aqui. Aqui fala na King James que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. Lembra da raiz dos celtas? Sim, Senhor sim. dos mortos? Liberando esses espíritos para possuírem as pessoas, esse contato com os mortos. Reconduzindo eles Exatamente. às suas antigas habitações. Exatamente. Então, e nós sabemos que não existe, né? Ao homem cabe morrer uma vez só. Sim. Ok? Depois disso segue-se o juízo. Exatamente. Então, quem morre com o Senhor, trono do galardão. Quem morre sem o Senhor, condenação. Ponto. Não tem segunda chance. É céu ou inferno. Exatamente. Não existe um ambiente de transitoriedade. Sim, o julgamento dos santos é o julgamento para galardão. Sim. Julgamento dos santos para galardão. O julgamento dos não salvos para condenação. O juízo final. Exatamente. Então não há um contato com o reino dos mortos. Então, ok, todo esse tipo de situação envolvendo essa questão de espíritos, nós estamos falando de demônios. Demônios. E olha só, como é que diz o verso 12 teu? Porque isso daqui é muito forte. Sim, tá? é importante até pra gente terminar. Então, o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas e por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Sim. Então, ele fala de abominação. Então, queridos, é muito sério dentro do contexto daquilo que o Senhor
nos dá, né, como um parâmetro, como um norte daquilo que não devemos praticar como abominação perante o Senhor, bem como compreendendo a raiz, então, né, do nascimento dessa festa e a importância dela para o mundo espiritual no que diz respeito ao império das trevas. Então, precisamos ter muita cautela, precisamos ter muita sabedoria do alto, né, para podermos conduzir essa situação e nos adequarmos a ela, no sentido de não fazer uso do Halloween para afastar as pessoas de Deus, mas sim para atraí-las para a verdade. Uau. Gente, e eu quero aqui agradecer ao pastor Marcel, e eu quero a minha conclusão desse tema, né, justamente falando sobre Halloween, o Dia das Bruxas e a verdade que a gente está trazendo para você aqui através da Rede Vertical, é o verso 14, que aqui tem muito forte na sequência de Deuteronômio 18, né? A gente começou no verso 9, paramos no 13. O 14 diz assim: eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos e videntes pagãos. Quanto a ti, ou seja, quanto a você, que é filho do Deus vivo, você que já aceitou a Cristo, você que tem uma vida com Deus, isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. Ponto. Eu não tenho mais nada para acrescentar. Para mim, falou o dono de tudo e acabou. Para mim é só... É isso aí, né? Como disse no início, então a gente tratou muito da questão histórica, né? Da questão histórica. A gente conseguiu transitar nos vários aspectos históricos, o aspecto espiritual, o aspecto cultural, enfim, eu acho que a gente conseguiu gerar uma informação positiva. E aí, para tudo positiva, isso, a gente finaliza, né? Porque precisa ter, o nosso balizador, então a gente finaliza na palavra, naquilo que a palavra de Deus está nos instruindo, mediante aquilo que agora entendemos. Ok. Então talvez lemos e falamos, eu não pratico isso, eu não faço. Então agora, mediante aquilo que ouvimos, que compreendemos, precisamos ler novamente com outros olhos. Uau. Pastor Marcel, seus contatos, redes sociais, as pessoas que desejarem entrar em contato com você, inclusive as pessoas que desejarem adquirir o teu livro, né? Tem aí o livro Libertos das Regiões de Cativeiro, como é que faz? Então, para você entrar em contato conosco, você pode nos procurar através do Instagram e Facebook, página do Facebook Marcel Toniotti, também pelo Facebook e Instagram Implantadores da Igreja, ou através do nosso site www.implantadoresdaigreja.com.br, onde você vai, né, poder entrar em contato conosco, conhecer lá os nossos materiais, também ter, né, os nossos contatos, e-mail. Para você adquirir o livro especificamente, eu recomendo que você entre então no meu Instagram, lá Marcel Toniotti, né? Lá no meu Linktree tem um específico lá, onde ele já vai gerar uma mensagem via WhatsApp, né? Quero comprar o livro Libertas das Regiões de Cativeiro. E a mensagem já vem direto lá com o pedido, e a gente então viabiliza aí a entrega, né? Tanto aqui em Joinville como também para outros estados, e também a possibilidade, né, para envio também para fora, enfim, aquilo que você precisar, nós estamos aí à disposição, né, para esclarecer. Eu creio que talvez, né, para alguns outros aí, às vezes fica com vergonha, né, Fabiano, de fazer a pergunta, né, no ar. Sim. Não se sinta constrangido. Inclusive, eu quero deixar aberto aqui, né, mande aqui pro Fabiano. Claro, a gente conversa aqui depois, ele manda para mim, eu respondo para você. De responder se com for certeza, em off, com certeza, né, nós estamos à disposição. Como sempre tenho dito aqui, né, para contribuir em conhecimento, né, para a edificação do corpo de Cristo. Fabiano, obrigado pelo convite mais uma vez, né, por esse tempo precioso, para estarmos aqui trazendo luz, né, luz, entendimento e compreensão a respeito das realidades e verdades espirituais.